Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. Hoje, como vocês podem ver, estreando um novo pano de fundo aqui para o nosso programa semanal. O primeiro artigo do IL Flash de hoje é de um colunista que começou há pouco tempo a escrever para o Instituto, já está sempre regularmente contribuindo com as suas reflexões, muitas vezes repercutindo o pensamento do pai da economia inglesa, Adam Smith, que é uma referência mundial do liberalismo, uma referência histórica do pensamento liberal, especialmente na parte da economia, além de ter sido um filósofo moral com a teoria dos sentimentos morais, e não é diferente com esse texto que ele nos traz. É do professor, mestre e doutor em administração Alex Pipkin. O artigo se chama O que Adam Smith tem a nos dizer sobre a crise do capitalismo e o papel do Estado. Ele basicamente tenta trazer, como ele vem tentando nos seus últimos textos, o pensamento de Adam Smith e como esse pensamento consegue dialogar com as questões do mercado e das preocupações sociais dentro do mercado que vigem hoje no mundo, no capitalismo contemporâneo. E aí no artigo ele defende que o Estado, de acordo com o pensamento de Adam Smith, que ele segue em linhas gerais, o Estado deve se esforçar por garantir a concorrência, a concorrência no mercado, sem manipular esta concorrência. Esta seria a posição do Estado perante o mercado, numa abordagem smithiana, uma abordagem à la Adam Smith. De um texto teórico para uma reação prática e a uma realidade prática e concreta bastante sombria na nossa sociedade, o segundo artigo do IL Flash de hoje é meu. Prisão em segunda instância. Sem luta, não há chance de vitória. Todos nós acompanhamos, certamente aqueles que têm olhos de ver, ouvidos de ouvir, sabem que o Supremo Tribunal Federal mais uma vez modificou seu entendimento sobre as prisões em segunda instância e isto colocou fora da cadeia uma série de personalidades políticas conhecidas, a começar por Lula, depois José Dirceu, próceres do lulopetismo. Todos nós sabemos o mal que eles fizeram ao nosso país, estão eles lá soltos com pequenas multidões de acéfalos celebrando a sua liberdade, como se isto os inocentasse, sendo que sabemos perfeitamente que é apenas uma questão processual, uma questão de se entender que o condenado em segunda instância deve seguir em liberdade até o último recurso se esgotar, até lá no Supremo, se for o caso, mas isso não os inocenta. Lula continua sendo um criminoso condenado. Meu ponto é que se o constitucionalismo, respeito à Constituição, é um valor liberal por excelência, o liberalismo nasce defendendo a necessidade das constituições, por outro lado é preciso que o tecido social sobreviva. E esse tipo de medida que faz do Brasil uma exceção na imensa maioria dos países, sobretudo desenvolvidos, é um atentado ao tecido social, é um problema para a sociedade muito grande que precisa ser resolvido. O que eu defendo é que, em vez de recorrer a rupturas institucionais, em vez de recorrer a medidas golpistas, perigosas, é preciso apoiar os esforços dos parlamentares que já estão trabalhando no Senado e na Câmara dos Deputados para tentar promover modificações, seja na Constituição por emenda, seja por lei através da modificação do Código de Processo Penal, o que for mais conveniente, mas é preciso que nós apoiemos os esforços dos parlamentares, porque sem tentar nós não temos chance de vencer. E não adianta já partir para o extremo, para a solução mais radical. Vamos apoiar os nossos parlamentares enquanto for possível, até o fim, pelos caminhos institucionais para rever este problemático entendimento. Outro absurdo do sistema jurídico é essa ideia espalhafatosa de feminicídio. E é sobre isso o artigo do Pedro Henrique, Se tudo é feminicídio, então nada é feminicídio. Uma palavra, para ter significado, é preciso que ela tenha um conceito bem assentado. E não é o que ocorre nesse caso. Feminicídio, em teoria, seria um crime cometido contra uma mulher pelo fato de ela ser mulher. Uma vez que se extrapole a aplicação desse termo nas estatísticas, nos estudos, onde for, para qualquer crime cometido contra a mulher, como se a motivação sempre fosse o sexo, a palavra se esvazia do seu sentido. O termo está sendo inflado, manipulado, sabemos
no interesse de que grupos? E é isto que o Pedro Henrique reclama, disto que ele protesta, contra isso que ele protesta no seu artigo. Mas inflar crimes não é tudo que a esquerda faz, ela também minimiza outros quando lhe é conveniente, na atualidade e na história. É o caso de comunistas terroristas que lutaram no Brasil contra o regime militar nos anos 60, 70, 80, especialmente anos 70, mas todos sabemos que o que queriam era implantar uma ditadura muito pior, a ditadura do proletariado, uma ditadura inspirada nas teses marxistas. É o caso do guerrilheiro Carlos Marighella, cuja morte completa 50 anos em 2019. Sobre isso, o artigo do Carlos Júnior, Homenagens a Marighella, cumplicidade esquerdista com a tortura e o assassinato. No artigo ele mostra manifestações dos nossos parlamentares de esquerda, a começar por Jandira Fegali, do PCdoB, enaltecendo a figura de Marighella. Esquecendo-se, ou convenientemente fingindo que se esquecem, de que Marighella era um entusiasta do terrorismo, autor do mini manual do guerrilheiro urbano, e ele defendia medidas que poderiam matar dezenas de pessoas, mas em nome da causa, tudo bem, em nome da causa valeria, né? Então, é uma análise dos comentários dos parlamentares de esquerda enaltecendo esta figura lamentável da história nacional, que vem sendo homenageada pelos círculos de esquerda, inclusive filme sobre ele já tentou sair com Wagner Moura, parece que agora vai virar uma minissérie da Globo, né? É contra isso que o artigo do Carlos Júnior se dirige. Voltando à prisão em segunda instância, João César de Mello com seu texto Brasil Antigo, quando um bandido mandava no STF. É mais uma das crônicas do João César de Mello em que, através de alegorias, ele tenta mostrar o que é o Brasil contemporâneo, os problemas da atualidade. Vale a pena conferir a crônica do João. Qualquer coisa que eu falasse, né, em se tratando de uma crônica, não poderia minimamente substituir ou se aproximar do conteúdo. Convido vocês a lerem. Vamos ao próximo artigo. Artigo que também, assim como a crônica do João César de Mello, ele evoca as consequências do lulopetismo, porque o STF, né, o STF que acabou de anular ali a prisão em segunda instância, é resquício do lulopetismo. A maioria daqueles sujeitos foi indicada pelos governos do PT. Então, resquício do lulopetismo é a questão do STF, e o lulopetismo se aproveitou de algo ainda mais antigo, ainda mais essencial na nossa política contemporânea, pós-regime militar, que é a estrutura da Nova República. Contra a Nova República e a Constituição de 1988 vem o artigo do Roberto Rachevsky, Nossa Constituição Esquizofrênica foi escrita por e para psicopatas, né? Roberto Rachevsky, sempre com o seu tom mordaz, ferino, né, combatendo os defeitos intervencionistas, dirigistas, os excessos da nossa Constituição Cidadã de 1988, que foi tão combatida pelo grande liberal brasileiro Roberto Campos. Lembrando, claro, que o Instituto Liberal não apoia golpes ou rupturas institucionais, pelo menos não neste momento histórico, né, nesta quadra histórica em que nós falamos. Ninguém está pedindo para nós nos insurgirmos contra a Constituição. Mas é preciso constatar que ela vai muito além do que desejaria, idealmente, o bom liberal. E é nesse sentido que vai o tom duro e mordaz do nosso Roberto Rachevsky. Finalmente, mesmo com tudo isso contra petismo, STF, Nova República, Constituição de 88, terminamos com uma nota positiva. Do João César de Mello, o programa liberal de Bolsonaro vai muito bem, obrigado. Mais importante de tudo, que o João César de Mello aponta no artigo dele, mostrando que há de bom o programa econômico do Ministério de Paulo Guedes, é que se está buscando trabalhar a economia brasileira sem recorrer ao que ele chamou no artigo de programas econômicos anabolizantes, ou seja, sem recorrer a estímulos artificiais à economia que mais adiante se provam grandes e catastróficas ilusões. Está sendo criado, na concepção do João, pela primeira vez na história do Brasil, um ambiente mais propício para o capitalismo liberal. Esperamos que isto avance. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.